Que bom, né? Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez aqui para falar um pouco do reino dos céus, como o Messias, o próprio Yeshua, disse certa vez: ide, compartilhe, dê a boa notícia ou as boas notícias. O reino dos céus está entre nós, o reino do Espírito. As almas, a partir de agora, podem relacionar-se diretamente com seu Criador. Há um sangue purificador, há um pastor das ovelhas, fisicamente e espiritualmente. E essa boa notícia que trouxe sobre a terra, né, de um reino maravilhoso, onde há um Pai, como nosso Pai especial para nos ajudar, nos orientar, né, nos corrigir, disciplinar, nos ajudar na caminhada, neste mundo que Ele propriamente diz: eu venci o mundo, e os meus filhos vencerão. Tem de bom ânimo, mantenha a coragem, a firmeza, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse? O Messias, o próprio Yeshua, o grande eu sou. E eu quero compartilhar uma mensagem com você. Certa vez o Espírito disse, tanto que ele fala: o que eu digo é Espírito. Tudo que ele falava era do reino dos céus, do Espírito, não do reino dos homens. Lembrando que existem dois reinos, tá? O reino dos céus, o reino da luz, o reino do Espírito e o reino dos homens, onde habita legiões de espíritos sobre a terra. Cria um monte de regras, um monte de rituais, métodos humanos, doutrinas humanas, doutrina de demônios. Mas as almas preferem seguir uma orientação severa que o próprio Criador disse: maldito a alma que faz da carne mortal seu braço e aparte-se dele. Certa vez ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os projetas, ou seja, protejas ou proteja do maligno. Volto a repetir: não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. O Espírito, toda vez que uma alma é colocada no reino, que entra no reino dos céus, no reino do Espírito, que o Pai abre os olhos espirituais, o mundo passa a odiar essa alma, porque essa alma pertence ao reino dos céus, ao reino do Espírito, tá? Andam na terra, habitam na terra, andam neste mundo, mas pertence ao outro mundo, a Yerushalayim celestial, espiritual. Tanto que ele diz: não peço que os tire do mundo, mas proteja no mundo, proteja do maligno, porque os espíritos malignos estão na terra. Ao longo dos séculos, muitas pessoas entenderam a santidade como um afastamento completo da sociedade. Isso originou movimentos como monasticismo, em que monges, pessoas, se retiravam para desertos e em mosteiros, na tentativa de fugir das tentações do mundo, do planeta Terra. Assim perdem a capacidade de ser o sal e a luz do mundo. O desafio sempre esteve em encontrar o equilíbrio. Você tem discernimento. Nem o isolamento estéril, nem a fusão total com o mundo. A oração sacerdotal do Messias, o próprio Yeshua, em Yohanan capítulo 17, quando ele faz essa oração sacerdotal, mostra sua visão profunda da missão dos discípulos. Ele não pede ao Pai que os retire do mundo assim que eles são colocados no reino, mas que os sustente no meio dele. O próprio Yeshua reconhece a inevitabilidade da presença dos vasos escolhidos no mundo,
e ao mesmo tempo a necessidade de proteção contra o maligno. Porque aqui nessa terra, no mundo físico, há muitos anjos caídos, se tornaram espíritos maus, demônios, estão agindo nessa terra fortemente. A gente vê todos os dias ações dele, inclusive eles têm até programas na terra de divulgar suas ações, suas atitudes. O contraste é claro que o Messias deixou, bem claro. Eles não são do mundo, o Espírito diz nos lábios do Messias, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 16. Eles têm uma identidade celestial. Quando a alma é colocada no reino da luz, que passa a ter comunhão com a luz, no reino do Messias, no reino da luz, no reino dos céus, ele passa a ter uma identidade celestial. Mas estão no mundo, como vasos do reino da luz, pertencente ao reino dos céus. E isso você tem que ter plena consciência disso. Shaul, que alteraram o nome dele para Paulo, reforça esse chamado em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania, ele fala claramente, está nos céus. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o Espírito diz: somos embaixadores da parte do Mashiach, o próprio Yeshua. Embaixadores não vivem isolados, vivem em território estrangeiro, representando outro reino, o reino da luz, o reino dos céus, o reino do Espírito. Portanto, a espiritualidade dentro do reino da luz não é de fuga, mas de presença transformadora, como o sal da terra, o sal, como está lá em Matitias 5,13. Uma alma no reino da luz precisa estar em contato para preservar como luz. Ele tem que ter comunhão com o seu Criador, com o seu Pai, para preservar como luz, o reino da luz. Como está em Matitias 5, versículo 14. Precisa estar exposto para iluminar, brilhar. Ou seja, o reino da luz manifestado através desse templo, desse santuário, desse corpo. É isso. Viver no mundo que nós estamos vivendo, mas não do mundo, significa cultivar um equilíbrio espiritual e maduro, para que as pessoas vejam o reino da luz, o reino do Espírito em você. Aí você se tornou o sal da terra, a luz do mundo, como ele disse certa vez. Influência sem contaminação. Marcar o ambiente com valores do reino do Messias, o próprio Yeshua, em vez de ser moldado por ele. Santidade ativa não é apenas evitar o pecado, mas também praticar justiça, compaixão e verdade. Shaul, por exemplo, o apóstolo Shaul, resume bem em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele fala: e não sede conformados com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa perspicácia, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Pai, do nosso Criador, o grande eu sou. O exemplo do próprio Yeshua é definitivo. Ele andava entre pecadores. Ele é um exemplo claro, é definitivo. Ele andava entre os pecadores, mas nunca pecava, nunca pactuava. Sua presença era redentora e não cúmplice. Redentora e não cúmplice. Um registro claro, lá na primeira aliança, no Antigo Testamento, Israel era chamado a ser nação santa, uma nação santa e povo separado. Deixou bem claro sobre isso. Tanto que está lá escrito: e vós me sereis
um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Está lá em Shemote 19:6. No entanto, não foram levados para o deserto para sempre. Eles não foram levados para o deserto para sempre. Foram colocados em Canaã, no meio das nações, para testemunhar o reino da luz do Messias, o grande eu sou, no poder do próprio Yeshua. Ser uma testemunha viva. Do mesmo modo, as almas colocadas no reino da luz hoje, quando a alma é colocada, que o Pai abre os olhos espirituais, que ela recebe essa ligação, essa comunicação do Pai, o novo nascimento, que a alma é vivificada pelo Espírito dele, são chamadas a estar no meio do mundo como testemunha visível da presença do grande eu sou no Messias, o próprio Yeshua, pelo Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo. Por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está registrado: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Testemunha viva do reino da luz. Eu testemunho quem você serve, quem você crê, que reino você pertence. Tanto que quando você fala, olha, eu sirvo o Messias, a pessoa já pergunta, mas qual placa? Que religião? Que igreja? Que lugar que você frequenta? Qual é a igreja que você vai? É o reino do mundo. Está na cabeça das pessoas, o reino da terra, com matriz, filiais, rituais e regras. Se você chega e fala, eu sirvo o reino da luz, sou uma testemunha do reino dos céus, do Messias, o próprio Yeshua, a pessoa está tão a mente escravizada que ela fala assim, nossa irmão, que igreja você vai? Qual igreja que você vai? Quem que é o seu pastor? Ainda pergunta para você. Ah, meu pastor é o Messias, o próprio Yeshua. E ele não está na terra. Ele não está num local erigido por mãos de homem. Ele ressuscitou, ele subiu. Ele é o meu pastor. E o Espírito dele me orienta, me guia, me consola, me dá orientação. Então, mas você vê que a mente das pessoas está tão escravizada. O inimigo sentou no altar das almas, que é o pensamento, né? Que é a mente, como está escrito em Daniel, sentou no altar, e elas é que ficam ali. Então hoje quando você fala, ó, eu sirvo o reino do céu, o reino do Messias, o próprio Yeshua, ainda a pessoa pergunta, que igreja que é, irmão? Onde é que você frequenta? Qual lugar que você cultua? Olha cada pergunta. Qual lugar que você cultua? Capaz de perguntar, que dia que você gosta de ir? Na segunda? Ou na quarta? Ou no sábado? Ou no domingo? Ah, na campanha da prosperidade? Olha como é que está a cabeça das pessoas escravizadas do reino dos homens. Então, o reino da luz, quando a alma é colocada no reino da luz, ela é uma testemunha viva, mas de um reino espiritual, do reino dos céus, do reino da luz. Temos um pastor, que ele habita num tabernáculo não erigido por mãos de homens. E tem milhões e milhares de anjos ao seu redor. E os vasos na terra, que são a luz do mundo, o sal da terra, são testemunhas vivas deste reino espiritual, deste reino invisível, que é manifestado pelo Espírito dele, através das almas que foram vivificadas, que ele propriamente diz, teriam que nascer de novo e do alto pelo Espírito. Então esta é a mensagem para a sua alma. Existe um reino espiritual? Sim, é o reino dos céus. Uma via direta, uma comunhão direta. Então eu entrego para você essa mensagem no nome do próprio Yeshua.